tema da mensagem: vivendo e edificando. Irmãos, que essa palavra entre no nosso coração hoje. Aí diz assim o versículo 16 do capítulo 7 de 2 Samuel. Diz assim: porém, acho que está aqui, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Nós lemos essa história, irmãos, estamos aqui vendo essa história para uma edificação do templo, quando Davi começa os preparativos para o grande templo que seria construído. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele pede a Davi que ele se santifique, que ele cresça em algo a mais no que havia de fazer. Então ele vai falar que o reino de Davi seria firmado na terra, sempre diante do trono do Senhor, que estaria sempre firme. E ele diz que todas essas palavras eram todas para uma visão. Quando eu leio esse livro, eu leio a história de Davi numa grande batalha, e Davi vai entrar numa batalha muito espiritual, irmãos, porque Davi tinha o compromisso e a responsabilidade de carregar a arca do Senhor. Quando ele vai carregar a arca do Senhor, ele leva, e por algum momento vai dizer que a palavra, morre um dos seus, que era chamado Uzá, que era praticamente um dos levitas, e ele morre atravessado por um raio. Davi deixa essa arca na casa de um homem que era um escravo chamado Obed-Edom. Ele era escravo e era da família dos Edomitas. Quando a gente vê essa história de 2 Samuel, Edna, capítulo 7, 2 Samuel 7, 16 e 17, a Bíblia vai dizer que Davi está levando a presença, mas em um certo momento um dos seus ajudadores, alguns dos seus servos, ele morre atravessado por um raio. 2 Samuel 7, 16 e 17. E quando ele morre, Davi fica desgostoso, deixa a arca dentro da casa desse escravo, que está à beira do caminho de Jerusalém, e Davi vai partir para a sua cidade, chamada Cidade de Davi. Nessa época, Davi está casado com Mical, que era esposa, ou melhor, que era sua esposa e filha do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Mas a Bíblia diz que o Senhor iria firmar a casa de Davi para sempre. Irmãos, por que eu ouço essa palavra, e essa palavra de edificação vem para a minha vida? Porque independente dos meus pecados, o reino do Senhor será estabelecido na terra. Independente do meu trabalho ou não para o Senhor, a minha vida será edificada, como de muitas outras pessoas serão edificadas. A gente, independente de ver essa palavra dizendo que o reino de Deus seria estabelecido na terra, não era simplesmente por Davi, porque se a gente pegar 2 Samuel capítulo 12, mais 5 capítulos, a gente vai entender que Davi peca, Davi intenta em fazer coisas erradas, mas a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por que eu entendo isso? Porque a edificação para um alinhamento vai requerer, sabe o que de nós? Uma vivência, experiências, viver provações. Por exemplo, eu estava conversando com a Paulista, minha vizinha, e eu falei para ela: você vai no culto hoje? Ela: eu vou, mas se prepare, que haverá impedimentos. Ela saiu de casa e a primeira coisa que ela falou comigo foi isso, né, Paulista? A minha neta está com febre. Então esses impedimentos vão querer criar barreiras para que a gente não tenha um momento de edificação. Como diz a palavra: diante de ti, Davi, a tua casa será edificada, e ela será firmada diante de mim para sempre. Por quê? Quando Davi está num alinhamento com o céu para a terra, Davi recebe uma unção e uma revelação para que seja alargado e alongado nos horizontes a sua visão. Por que eu estou falando isso, irmãos? Em 2 Samuel,
de Davi quando está levando a arca? Porque tudo era um preparativo para coisas maiores. Nós cantamos hoje dizendo: grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Naquele momento de sequidão de Davi, quando morre o seu servo, o levita Uzá, a Bíblia vai dizer que Davi, ele abre mão da presença, e ele permanece no seu caminho com os homens. Mas aconteceu algo que despertou Davi. O que aconteceu? Aquilo que era para ser um grande problema se transformou em bênção. Eu profetizo nessa noite, irmãos, que impedimentos cairão e vocês verão a glória de Deus. Eu profetizo a descida do Espírito Santo sobre este lugar, e a tua casa será transformada para a glória de Deus. E quem crê nisso, dá um aplauso ao Senhor. Irmãos, Davi, ele está fazendo a obra do Senhor, e no momento ele para, deixando a presença na casa de Obed. Irmãos, aquilo que era para ser bênção na vida dele, foi bênção na vida de Obed. Mas eu também parei para pensar que Obed era escravo da família dos filisteus, da família principalmente de Golias, que era para dar tudo errado, que ele também vem da geração de Ló, que eram os edomitas e os amonitas, que eram os dois netos de Ló, que era Amon e Edom. A Bíblia vai dizer que tudo na vida daquele homem era para dar errado, mas começou a dar certo. E quando começou a dar certo, Davi viu os testemunhos da casa de Obed, e o que ele fez? Ele foi lá na casa de Obed buscar a presença, buscar a arca. Irmãos, tem certas coisas na nossa vida que nós somos muitas vezes rebeldes para não ouvir a voz de Deus, e a gente não faz o que o Espírito Santo pediu para a gente fazer, e a gente deixa de viver, porque o tema da palavra é vivendo e edificando. A gente deixa de viver algo que Deus preparou para nós, e às vezes isso não é dividido com outros. Deus dá o que era para você para outra pessoa. Presta bem atenção com essa palavra que está falando com a gente hoje. Deus está completamente, com o coração voluntarioso, em abençoar o dia de hoje. E eu tenho certeza que o que vai acontecer hoje aqui é para a tua vida e para mais ninguém. Por quê? É para você que está assistindo e é para você que está participando. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor edificará a nossa vida diante dele no dia de hoje. Mas a arca ficou lá no caminho de Jerusalém. Quando a arca fica no caminho de Jerusalém, Davi ouve, o rei Davi, ele chega e ouve: ó, Edna, a arca está fazendo milagres na casa de Obed-Edom. Primeiro passo que aconteceu na casa de Obed-Edom foi a sua esposa, que era estéril, ela começou a gerar filhos. A mulher de Obed-Edom era estéril. Imagina um cara afastado da cidade, longe do povo de Jerusalém, não fazia parte daquele povo de Davi, está afastado, está na beira do caminho. Eu imagino talvez a miséria na casa daquele homem, eu imagino a tristeza na casa daquele homem, mas Davi deixou a arca em um dos quartos na casa daquele homem, e aquela arca começou a trazer presenças e milagres na vida de Obed. Quando começou a trazer milagres sobre a vida daquele homem, a Bíblia vai dizer nos versículos e capítulos posteriores que Obed-Edom tinha muitos filhos para uma mulher que era estéril. Os filhos de Obed eram levitas, sacerdotes e tesoureiros e porteiros da casa do Senhor. Através daquela arca, por um problema com Davi, aquela arca trouxe benefícios para a vida de Obed-Edom. Eu profetizo hoje, irmãos, que tudo que era para dar errado vai começar a dar certo. Hoje eu estava de manhã aqui falando com uma pessoa, com o pastor Fábio. Pastor, eu estou sentindo um vento muito a favor. É igual soltar pipa. Quem gosta de soltar pipa sabe, né, Rodrigo? Tu solta pipa, Rodrigo?
Quem gosta de soltar pipa sabe. Quando o vento está a favor, irmãos, a linha fica esticada, e quem está ali, meu irmão, com menos linha, vai perder para você, que tu vai passar o cerol fininho, e você vai conseguir cortar aquelas outras pipas. Quando o vento está a favor, irmãos, as coisas elas transparecem na nossa vida. Eu estava conversando com o pastor Fábio, que ele pulava das montanhas de parapente, e uma vez ele saiu de Itaguaí, pulou a montanha com parapente, foi parar lá em Mangaratiba. Ele, meu Deus, como é que eu vou fazer para voltar? Uma pessoa foi lá de carro e buscou o pastor Fábio. Quando o vento está a favor, irmãos, não reprima o que o Espírito quer fazer na igreja. Quando o vento está a favor, Deus vai levar você para lugares grandiosos. Quem pode receber essa palavra em nome de Jesus? Dá um catuque no seu irmão, irmã Yolanda. Dá um catuque aí no seu irmão e diga assim: Deus te levará a lugares grandiosos, Lília. Deus te levará a lugares de edificação, em nome do Senhor Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que começa Obed-edom a prosperar, e a gente chega no capítulo 6, versículo 1, e vai dizer que Davi vai lá e busca a arca na casa de Obed-edom, e diz a palavra no capítulo 6, no versículo 1 de 2 Samuel, olha o que diz aí. Já está aqui? Esse cara é bom, hein? E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, no número de quanto? 30.000. E levantou-se, versículo 2, Davi, e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. A palavra vai dizer que Davi leva a arca, e ele retira essa arca de onde estava e levou para a cidade de Davi, e juntamente com ele foi aqueles 30.000 pessoas que invocavam o nome do Senhor. Eu imagino, irmãos, que nós estamos aqui adorando ao Senhor nessa noite. Eu imagino 30.000 pessoas invocando ao Senhor, porque a arca que matou uma pessoa trouxe benefícios espirituais. Quem vive uma vida alinhada são pessoas que vivem de fé em fé, de glória em glória, de dia em dia. Rodrigão, quando nós temos fé no Senhor, quando nós acreditamos que o Senhor vai fazer milagres, aquilo que era para estar sozinho acontecendo, Deus envia 30.000 homens, 30.000 guerreiros, para que eles levem a arca do Senhor. Por quê? Porque anteriormente a arca tinha sido roubada. Eles estavam cuidando da presença, mas a presença não está simplesmente em algo palpável, uma arca, algo feito separado para que simbolizasse a presença. A presença de Deus está dentro de você. Você pode dar um glória a Deus? A presença você carrega 24 horas. E há um segredo muito grande no céu, irmãos. Quanto mais você busca a Deus, mais a presença aumenta dentro de você. É igual aquele aparelho de achar ouro, ferro, prata. Já viu que quando ele chega mais perto da prata, o que ele faz? Ele apita mais alto. É a presença. Quanto mais, eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Quanto mais a presença está perto de nós, mais nós adoramos, mais a nossa boca se enche de riso, mais a adoração aumenta, as palmas aumentam, o glória a Deus aumenta, porque Deus está naquele lugar. Eu imagino no capítulo 6 de 2 Samuel dizendo, quando ele foi buscar a arca, quando ele trouxe a arca da casa de Obed-edom, ele convoca 30.000 homens para invocar o nome do Senhor. Eu imagino aquele povo adorando, irmãos. Aquele povo, eu estou todo arrepiado aqui, irmãos. Aquele povo adorando ao Senhor, e diz que eles puseram, olha aqui, ó, versículo 3 de 2 Samuel, capítulo 3. Eles puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram para a casa de
Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aió, os filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, irmãos. O negócio é muito forte. A Bíblia vai dizer no capítulo 6: e eles levaram a arca. Foi quando eles estavam muito felizes por levar aquela arca, e num momento depois, o que aconteceu com Uzá? Ele morreu. E no versículo 12 vai dizer assim, no versículo 11: e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom durante 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Davi está preparando o caminho para levar a arca. Chama Uzá, chama Aiô, chama Geba, os filhos de Abinadab, e guiavam aquele carro novo. Prepararam tudo, mas no capítulo 7 continua dizendo, versículo 1: e sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, em que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: ora, olha, eu moro na casa de cedros, e a casa de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu que naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: quando Natã conversa com o rei Davi, Natã fala: faz tudo que o Senhor colocou no teu coração, porque Deus é contigo. Aí no versículo 3, versículo 3 não, de versículo 4: porém naquela mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e dize ao meu servo a Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-eis tu casa para minha habitação. O que o Senhor estava falando com Davi, gente? Davi, olha só, você está preparando uma casa para guardar a minha presença, quando na verdade essa presença, ela não é para ficar dentro de cortinas ou de um lugar de cedro, essa madeira que é cedro, não é para ficar dentro de um lugar fechado, enclausurado, como se você tivesse medo dela ser roubada ou alguma coisa mais. Não, Davi, eu não habito. Aí o versículo, cadê? Porque, versículo 6: porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tendas e em tabernáculo, e em todo lugar em que andei, versículo 7, com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que me não edificas uma casa de cedros? O Senhor falou alguma coisa para as tribos? O Senhor falou alguma coisa para Rúben? Ele falou alguma coisa para os filhos de Jacó? Ele falou alguma coisa para as 12 tribos de Israel? Ele falou alguma coisa para Davi? Ele falou alguma coisa para Natã? Ele falou alguma coisa para Uzá, para Aiô, para Geba, para os filhos de Abinadab? Não, porque o Senhor não está em casa feitas por mão de homens, Ele habita dentro de nós. Por que estamos cercados por esse lugar? Porque nós estamos nos reunindo na presença do Senhor. Mas quando nós não estamos aqui, o Senhor não fica, porque Ele só está onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dEle. Ele coloca um anjo guardando, mas o lugar de reunião, o lugar da presença é você, que por onde você anda, a presença vai na tua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. A Bíblia está dizendo, versículo 8: agora pois assim dirás ao meu servo, a Davi, assim, Natã dizendo, o Senhor falando para Natã: assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo por onde quer que foste, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Fala para Davi, Natã,
que não é do jeito dele, é do jeito de Deus. Porque se a gente for perguntar para os irmãos, qual é a melhor cor? Qual é o melhor carro? Qual é a melhor televisão? Qual é o melhor país? Vai encontrar muitas pessoas falando coisas totalmente diferentes, porque gosto não se discute. E a Bíblia está dizendo, Davi, ou Natan, fala para Davi, que foi eu que tirei ele de lá. Está ouvindo isso nessa noite, irmãos? Deus tirou você da tua casa, para você vir a esse lugar, para receber uma manifestação de edificação. Para quê? Para que o Espírito edifique na tua vida. Por que você é grande? Porque Deus é grande. Por que você tem uma família? Porque Deus é o dono da tua casa. Por que você veio para o culto? Porque o Espírito fez você andar nele para vir aqui. Por que nós estamos aqui nesse lugar? Porque o Espírito nos trouxe para coisas maravilhosas e grandiosas. Por que nós estamos pregando? Por que nós estamos louvando? Por que nós estamos falando da glória do Senhor? Porque o Espírito do Senhor está sobre nós. E Ele nos ungiu a pregar boas novas. Está ouvindo lá, Nédina? Aleluia. Está vendo, Nédina? Aleluia. Ele nos ungiu para pregar as boas novas do Evangelho. O que é Evangelho, irmãos? É o lugar de adoração, transformação. O que é conversão? É eu estar no caminho e voltar 180 graus. É eu estar na presença. O que a Bíblia está falando para Natan, para avisar Davi? Natan, eu até entendo que você, como profeta, você falou para Davi porque você ama Davi. Você quer o bom do rei, o bem do rei Davi. Você quer ver as coisas andar, mas nem tudo é como Davi quer. Eu tenho que estar.